10h19. Abril também tem a cor verde, que é para fazer a conscientização sobre o combate a acidentes de trabalho. Até para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque nesta próxima sexta-feira o Ministério Público do Trabalho faz uma audiência coletiva telepresencial e reunindo aí todos os coordenadores dos Centros de Referência à Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo. O objetivo é buscar a adesão dos órgãos de fiscalização a projetos do MPT, do Ministério Público do Trabalho. A ideia é o quê? Combater então a subnotificação de acidentes de trabalho e fortalecer as ações voltadas à saúde do trabalhador. Nós estamos em contato neste exato momento com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Silvio Beltramelli Neto, a quem a gente agradece esse contato, essa gentileza aqui de poder atender a CBN Campinas. Muito bom dia, Silvio. Olá, Flávio, bom dia. Bom dia a todos e todos os ouvintes da CBN, é um prazer. Doutor Silvio Beltramelli Neto, como o Ministério Público conseguiu identificar essa subnotificação? Bom, já é, na verdade, um fato recorrente na nossa atuação essa percepção, né? Todo acidente de trabalho ou adoecimento ocupacional, eles têm que ser notificados pelo menos por duas vias, né? Uma delas é pela expedição, prioritariamente pelo empregador, da comunicação de acidente de trabalho, que é o que vai viabilizar o conhecimento do INSS a respeito do evento e a oferta do benefício ao trabalhador ou trabalhador acidentado ou adoecido, e ao SINAM, que é o Sistema de Saúde ligado ao Ministério da Saúde. Já é possível a gente perceber, por exemplo, indícios dessa subnotificação quando nós pegamos dados consolidados de afastamento do INSS sem reconhecimento com o trabalho, que tem um número muito maior do que aqueles em que há um reconhecimento por parte do empregador do nexo, da relação entre trabalho e acidente ou adoecimento. Essa diferença ela é bastante grande, mesmo naquelas situações e naqueles setores produtivos, onde se percebe uma certa recorrência do mesmo tipo de agravo à saúde, né? Por exemplo, um problema osteomuscular ou uma questão envolvendo transtornos mentais. Então a gente percebe que a recorrência é muito maior de afastamentos sem o reconhecimento desse nexo em relação aos que têm, mas chama a atenção que segue sendo um padrão de afastamento por um mesmo tipo de agravo. Isso sugere uma possibilidade de subnotificação. Sem contar também nas nossas investigações, que não raro nós deparamos com empregadores que não tomam os cuidados para fazer o diagnóstico dos riscos e, por consequência também, por conseguinte, não faz a constatação e o registro da relação do agravo à saúde com a atividade laboral. Então, tudo isso sugere que, de fato, a gente tem no Brasil, não é de hoje, um grande déficit de notificação de acidentes de trabalho. Quais mecanismos, procurador Silvio Beltramelli Neto, podem ser criados para conseguir diminuir, né, essa subnotificação e até agilizar, né, essa situação? Nós estamos apostando com os nossos projetos nacionais que estão previstos para esse biênio de 2022-2023, justamente atacar pontos que podem incrementar essa notificação e de fato, combater esse déficit, né? Um mote da nossa campanha, que está sendo dado destaque agora no Abril Verde, é: todo acidente de trabalho deve ser notificado, o trabalhador não é invisível. A gente tem sempre os caminhos da política pública, da conscientização, e nós temos os caminhos da fiscalização. São dois caminhos importantes para a gente reduzir esse quadro de subnotificações. Do ponto de vista das políticas públicas, é absolutamente crucial que a gente tenha um olhar direcionado para esse problema da subnotificação e que, a partir daí, todos os órgãos estatais das três dimensões de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, quem também trabalha na área jurídica, como o Ministério Público, tanto nos níveis federal, estadual quanto municipal, tem que ter como prioridade os casos que envolvem essa subnotificação, né?
E, por outro lado, no ponto de vista da fiscalização, é a estruturação dos órgãos e das instituições que cuidam disso. Então, nós temos 2 projetos nesse sentido. Um deles vai falar sobre subnotificação, justamente mirando a conscientização dos empregadores, né, expedindo recomendações, fazendo audiências públicas nesse sentido. E do outro lado, nós temos o fortalecimento das instituições, todas elas que têm competência para tratar do assunto. O próprio Ministério Público do Trabalho, autuando novas investigações em relação aos casos que estatisticamente geram uma suspeita de grande subnotificação, mas também, e em especial, buscando uma estruturação em termos de recursos humanos, orçamentários e apoio mesmo político para que eles atuem nessa área da fiscalização, como é o caso da Auditoria Fiscal do Trabalho, ligado ao setor de inspeção do Ministério do Trabalho e Previdência, e também de todos os órgãos que fazem parte da RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que ela articula órgãos federais e as secretarias estaduais de saúde e municipais, o que vai envolver, por exemplo, os CERESTs, que são os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, e as vigilâncias sanitárias dos municípios, para que eles possam fazer cada vez mais e melhor esse trabalho de fiscalização e identificação dos casos de desconformidade. É por isso que nós vamos fazer audiência coletiva, inicialmente com os CERESTs, na próxima sexta-feira, na parte da manhã. É o início de um cronograma de trabalho que não vai envolver só os CERESTs, mas nós começamos com eles justamente para que a gente trate desse tema da importância da melhor estruturação desses órgãos. E, procurador, o MPT já conseguiu identificar quais são os setores que mais preocupam dentro dessa subnotificação? Olha, são vários, né? Eu arriscaria dizer que a minha experiência pessoal mostra que no Brasil a gente tem uma cultura que não é uma cultura de plena notificação. Então nós temos muito a caminhar em relação a isso. Não dá para identificar um determinado setor com grande subnotificação, porque esse é um problema geral, tá, Flávio? A gente pode dizer que o setor industrial, nas suas várias vertentes, é um setor muito importante, em que a gente ainda carece de um maior compromisso com a notificação dos acidentes de trabalho. Para citar alguns exemplos, né, para não deixar você ser uma resposta mais concreta, o setor metalúrgico é um setor que preocupa muito, o setor elétrico é um setor que preocupa bastante também, a área de frigoríficos é um setor que também preocupa, a área supermercadista também é uma área que demanda bastante atenção nossa, mas isso não significa que outras áreas também não tenham essa dificuldade, né? Então, para citar algumas, acho que esse quadro dá um panorama interessante para quem está nos ouvindo. Procurador Silvio Beltramelli Neto, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho, né, da subnotificação para tentar diminuir e melhorar a situação do trabalhador aqui no país. Muito obrigado pela entrevista, a gentileza de atender aqui a CBN Campinas. Sou eu que agradeço o espaço para a gente poder falar desse assunto que nos é tão caro e tão importante, e pedindo para que a sociedade compreenda e se mobilize em relação às subnotificações, porque ela na verdade, ela nos dá a ideia exata de como está a epidemiologia dos acidentes, proporcionando melhores políticas públicas, e de outro lado também é uma ferramenta indispensável para que trabalhadoras e trabalhadores tenham acesso aos direitos previdenciários ligados à saúde. Então eu agradeço o espaço e a oportunidade de poder falar sobre o tema. Muito obrigado. Conversamos então com o procurador aqui do Ministério Público do Trabalho, Silvio Beltramelli Neto. Segundo dados até da Secretaria de Inspeção do Trabalho, o RadarCit, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, em 2021 foram registrados mais de 423 mil acidentes de trabalho no Brasil, com 1.694 óbitos de trabalhadores. O Estado de São Paulo responde por 34% do total de acidentes de trabalho em todo o país, com um total aí de mais de 143 mil ocorrências e 410 mortes, né, de trabalhadores.